Olá, boa noite. Estamos começando mais um Educação e Debate, programa que é uma parceria entre o CMP, Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui do município. Aqui no programa a gente fala sobre educação pública e assuntos que competem ao magistério municipal. No programa de hoje a gente vai dar sequência no quadro Escola em Foco, em que o sindicato tem trazido uma escola por mês aqui no programa para falar um pouco da sua história e realidade local. No programa de hoje a gente trouxe a Viviane, que é diretora lá da EMEI Estrela da Manhã, além também do professor Thiago Machado, que é dirigente do CMP Sindicato. Muito boa noite, Viviane. Boa noite, Thiago. Boa noite. Um prazer recebê-los aqui. Boa noite, Vivi. Boa noite, João. Bem, então, Thiago, acho que antes da gente iniciar a conversa sobre a EMEI, acho que explica um pouco para nós quais são as ações que o sindicato tem feito para ouvir e para dar visibilidade para as escolas. Acho que isso vai desde estar presente no ambiente escolar até o próprio programa aqui. Exato, João. A gente tenta o máximo possível estar presente na escola, porque essa é a razão do sindicato existir, né? Ouvir a sua base, que as suas ações estejam de acordo com as necessidades da sua categoria. Nesse sentido, os diretores que têm cedência para estar trabalhando no sindicato, sempre que possível eles intercalam a parte administrativa com visitas nas escolas, né? Tanto eu, a professora Débora, a professora Geniane, o professor Altair, né? Sempre fazemos algumas visitas em loco, bem como participação em programas da imprensa aqui de Passo Fundo, né? A gente tem mídias que a gente está divulgando e vai divulgar cada vez mais na nossa cidade, não só em períodos de negociação salarial, né? Como outdoor, né? Campanhas publicitárias, onde a gente tenta furar a bolha do magistério e fazer com que a comunidade em geral saiba um pouco mais da realidade não mostrada pelo executivo muitas vezes. A gente sabe que tem muita coisa bacana que é feita, mas também tem algumas demandas que muitas vezes elas não são atendidas, né? E o sindicato está sempre cobrando nesse sentido. Claro, certo. Bem, então, como eu disse no programa de hoje, a gente trouxe a Viviane, que é diretora lá da EMEI Estrela da Manhã. Viviane, conta pra gente um pouco do bairro onde a escola se localiza, um pouco da comunidade local e do público que a escola atende. Certo. A Estrela da Manhã está localizada no bairro Dona Elisa. A gente atende hoje 239 crianças, né, dos mais diferentes bairros. Ali a gente pega uma demanda do bairro Victoriza, da Anis, da Dona Elisa, da Cidade Nova, Veracruz, e temos crianças de outros bairros que os pais, daí no caso, trabalham próximo da escola, né. Daí tem crianças da São Luís, da Záquia, enfim, a demanda que a gente atende são de várias partes da cidade. Uhum. Se me permite, Olho, a gente vai fazendo essas observações, porque enquanto estava falando eu faço comparativo com outras escolas. Já veio à minha cabeça, então, que a Estrela tem uma característica de uma comunidade bem heterogênea, né, Vivi? Sim. Porque tu vai ter um público desde, vamos dizer assim, uma classe média baixa, a alguns alunos mais humildes, né? Sim, a gente tem crianças, assim, que hoje estão na extrema pobreza, né? Assim como a gente tem crianças com bons recursos financeiros, assim, que tem uma estrutura, né, melhor no sentido financeiro. Mas atendemos a todos esses públicos juntos lá. Sim, acho que é um caso bem diferente do que a escola anterior que a gente trouxe aqui no programa vive, que é o Guaraci, lá do bairro Záquia. A escola é muito dedicada ao público do próprio bairro. E é uma realidade de, vamos dizer assim, de extrema pobreza, né? E daí tu tem todas aquelas questões da vulnerabilidade social e o currículo da escola daí tem que estar encaixado àquele público, né? Quando a gente conversa, por exemplo, uma realidade da Estrela da Manhã, né, eles têm essa sensibilidade, tem famílias com maior poder aquisitivo, mais estruturadas, com famílias, acredito eu, daí então, né, com problemas financeiros, enfim, com aqueles problemas sociais que demandam aquela atenção, né, vocês têm que perpassar por todas essas realidades, né? Sim. Uma coisa que a gente leva, assim, muito firmado, assim, na Estrela da Manhã é que as crianças, elas precisam passar pela escola e a escola precisa olhar elas. A gente precisa saber quem é o nosso aluno, a gente precisa saber o que ele vive, acompanhar, saber de quem a gente está falando, sabe? Se você chegar na Estrela e perguntar para um dos nossos professores quem é aquela criança, ela sabe te dizer exatamente quem é aquela criança, porque eles não passam desapercebidos dentro da escola. Uhum. Eu acho que a importância da escola estar integrada na comunidade, acho que é justamente isso, o foco, o objetivo da escola. Desde quando que a escola existe, assim, se você pudesse contar um pouco da história da Estrela da Manhã, Viviane? A Estrela, ela iniciou no bairro Victoriza, né?
ela era uma casa alugada lá no bairro para dar conta da demanda daquele bairro. Na época, a diretora da escola era a professora Maria Júlia Dalbert, né? E na sede que hoje se encontra a Estrela, ela foi inaugurada em 2005, dia 13 de agosto de 2005. Aí quando a escola subiu, que a gente diz que foi lá para a Dona Elisa, eles inauguraram a sede ali, a Pro Júlia continuou um tempo de diretora, aí depois a gente teve o período de eleições, né, que iniciaram no município, e a Pro Fernanda assumiu a direção da escola, e hoje estou eu como diretora lá. A nossa escola, ela é uma escola que tem uma capacidade para atender, atendíamos 6 turmas por turno, né? Desde o ano passado a gente ampliou, abrimos mais 2 turmas para dar conta de uma demanda bem grande, porque a nossa fila de espera era uma das maiores no município, então a gente precisou ampliar o número de turmas para poder diminuir um pouco da fila de espera também. E até porque na nossa escola a gente atende do berçário até a pré-escola. Então a gente tem um número, temos 2 turmas de berçário, 2 de maternal 1, 2 de maternal 2, 3 prés 1, temos 4 turmas de pré 2, então assim, formam-se um total de 14 turmas, né, para todas as idades. E próximo a nós, não tem muitas escolas que atendam essa etapa da creche. A maioria atende pré-escola. E uma dúvida enquanto tu falava, 4 turmas de pré-2. Esses alunos, quando se formam, vocês têm uma noção de onde que eles vão pro fundamental? Eu sei que tem uma escola estadual ali próxima, né, do outro lado. Eles se dividem, na verdade. Alguns vão pro Irmã Maria Margarida, na Vitoriz. Outros ficam no Ana Luísa, que é na outra quadra. Isso. Sim. E alguns, os que continuam na rede, normalmente eles vão pro Arno. O Arno... Sim. Lá mais próximo do Cidade Nova, passando lá o bairro Cidade. Que agora a gente não entende, mas dá para ir pular por dentro, né? Antigamente a gente saía pela Avenida Rio Grande. Bacana. Sim, aqueles acabam se espalhando, digamos assim, justamente por isso é uma escola que ela tá no meio de alguns bairros ali. Isso. As crianças que passam pela escola acabam, digamos assim, saindo da escola e se dividindo nessas outras de ensino fundamental. Bom, e com vários alunos, né, todas essas turmas, a equipe tem que estar muito bem preparada. Quantos professores que trabalham lá na Estrela? Como que a equipe é formada, a equipe diretiva, enfim? Hoje, a nossa equipe gestora, ela funciona assim. Tem eu, diretora, a professora Patrícia e a professora Daniela, que ambas elas têm sala de aula, e no turno inverso, a sua turma, elas têm a coordenação. E também contamos com a secretária, que é a Adri, todos os dias, graças a Deus, agora a gente tem uma secretária também para nos ajudar na parte administrativa. A gente conta com 14 professoras, sendo que 2 fazem parte da equipe diretiva. Também temos 4 assistentes, que aí elas ficam entre as turmas da creche para poder dar conta, né? Porque são crianças que necessitam de um cuidado maior. Temos 3 auxiliares, 2 auxiliares de apoio, uma monitora e 3 cozinheiras e 3 meninas da limpeza. Hoje essa é a equipe que dá conta, né, dá o suporte para atender a Estrela da Manhã. Sobre a minha equipe eu queria dizer uma coisa muito importante. A Estrela da Manhã tem uma característica muito forte. Ela é uma escola forte. Ela é uma escola que não se cala, ela é uma escola briguenta às vezes quando necessário, mas ela é uma escola de extrema qualidade. Se hoje a Estrela é o que é pelas pessoas que trabalham lá, porque trabalham muito bem. Elas fazem o serviço delas com excelência. Hoje eu brincava, não é fácil ter tantas mulheres numa escola só. E agora a gente tem um menino lá, querido. E eu digo para elas, vocês não são várias, elas são maravilhosas. É uma equipe muito forte, é uma equipe muito boa. Se a Estrela é a Estrela, é porque tem elas lá. A gente, aproveitando o parênteses, a gente no sindicato, a gente comenta, né, que o CNP ele foi forjado, claro, ele tem sua história lá desde a década de 80, enquanto associação, né, brigou muito para a constituição do nosso plano de carreira,
mas vamos dizer assim, na caminhada para a constituição do CMP Sindicato, a educação infantil ela foi primordial, porque grande parte das indignações, que é importante essa indignação, ela vinha desse setor, porque a educação infantil que era mais precarizada, no que diz respeito ao plano de carreira, hora atividade, promoções, né, falta de assistência, enfim, toda essa constituição. Na verdade, ela foi implementada lá atrás, mas ainda hoje ela está sendo constituída, né? E esse exemplo que tu traz da Estrela, a gente percebe bastante na rede, né? Tanto é que o percentual maior de filiações ao sindicato é da educação infantil, quando a gente calcula o percentual de professores da educação infantil, professores do fundamental. Nós temos 70% dos professores da educação infantil filiados no sindicato. Do fundamental é um pouco abaixo disso, né? E assim a Estrela tem uma característica muito presente, que é essa indignação, né? E a gente sempre fala, onde tem indignação a gente tem possibilidades. Agora, onde a gente tem indiferença não dá para trabalhar, né? Aquela falta de vontade, aquela morosidade não dá para trabalhar mesmo. Sim, pode ir. É que no diferente, né, Tiago, a gente se constrói. E pegando junto, assim, trabalhando junto, por mais difícil que seja o cotidiano das escolas, que não é fácil, tem vários desafios, quando você tem uma equipe, você consegue avançar, você consegue superar esses desafios. Às vezes, são difíceis porque são problemas sociais que explodem dentro da escola, né, pessoal? Quem trabalha com educação sabe que às vezes as crianças têm este único espaço que pode enxergar elas. E é preciso que a gente possa se preparar para fazer isso. E as meninas, elas são boas nisso, muito boas. Claro. Bom, e uma das características que a gente falava antes era justamente esse trabalho positivo que a escola desenvolve, né, conhecendo muito bem a comunidade e desenvolvendo esse trabalho com as pessoas que moram nela. Se você pudesse trazer um pouco dos projetos que a escola faz com os alunos e que acabam impactando também a comunidade, o que você podia trazer para nós, Viviane? Um dos nossos projetos, que já é um projeto bem consolidado na escola, são as oficinas pedagógicas. O que a gente faz? A gente foi ajustando durante os anos a quantidade de oficinas possíveis, mas num formato geral, assim, para vocês entenderem, é um momento específico durante o ano letivo. Agora a gente está fazendo duas, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, onde a família precisa vir para a escola com o seu filho. Então, foi uma forma que a gente encontrou para a comunidade conhecer o trabalho que se faz dentro da escola. Então, eles vêm para a escola para brincar mesmo. Os pais, mas daí, e o pai que trabalha? Não pode vir o pai, não tem problema, vem a mãe. A mãe não pode, vem a avó. Não pode vir uma madrinha. Alguém vai conseguir vir, mas tem que acompanhar a criança nesse dia. O que eles fazem na escola? Eles fazem tudo aquilo que as crianças fazem no seu cotidiano escolar. As professoras, as funcionárias, né, as assistentes, elas organizam as oficinas para que tenha contação de história, roda de música, teatro, e elas são ótimas em teatro. Às vezes, olha, se vocês verem, vocês não acreditam que elas fazem em teatro. Vão jogar, vão montar, vão brincar, modelar, construir brinquedos com seus filhos. Então é aquele momento que o pai pode ir para a escola e fazer aquilo que cotidianamente a gente muitas vezes esquece de fazer com os nossos filhos, que é parar, sentar e brincar. E aí, ao mesmo tempo que eles estão brincando com os filhos, eles conhecem o que a escola faz, o que as crianças têm na escola, os espaços da escola. Qualidade. Né? Porque a escola ela precisa estar aberta à família. A família precisa entrar. A família não precisa largar filho no portão de escola. A família precisa entrar para dentro da escola. Ela precisa saber, porque a escola não é a parede. A escola não é o muro. A escola não é o portão. A escola são as pessoas. Então a família precisa estar lá dentro. Isso é bom? É uma coisa feliz e é um problema também. Porque a partir do momento que a família está lá dentro, ela vai dar a opinião dela. E isso é importante, porque o pai que dá a opinião e que reclama ou que pede alguma coisa, é o pai que se importa. E a gente precisa trazer essas pessoas para dentro da escola, para pensar a escola junto com a gente. Porque uma coisa é eu, diretora, ter uma ideia de escola. Outra coisa é a escola ter a ideia de escola, sabe? A comunidade pensar a escola, as crianças pensarem a escola, os professores pensarem a escola. Isso é difícil de fazer, mas é possível de ser feito. E as oficinas é um momento que a gente encontra para isso, de trazer a família para dentro da escola.
Vem todas? Ainda não conseguimos isso. É um sonho a longo prazo, quem sabe um dia a gente consiga. Mas a maioria dos pais tenta se organizar para estar lá. E aqueles que vêm uma vez, vêm sempre. Eles retornam. Porque este é o nosso momento de tê-los dentro, sabe? Da família participar mesmo, saber o que acontece. Esse é um dos projetos que a gente tem desenvolvido. Antes de tu entrar no segundo, provavelmente tu vai citar, só queria, enquanto tu falava, os olhinhos brilhavam, né? Tu comentando esse projeto. Mas tu colocou algo na prática que nós reivindicamos e vamos trazer, que está muito presente na teoria, que é a gestão democrática. Né? Esse é o sonho. Gestão democrática não é só sobre eleição de diretores ou indicação, não. A gestão democrática está aí justamente recepcionar aquilo que a LDB trouxe, né? Que é a participação efetiva da comunidade escolar dentro da escola, discentes, docentes, enfim, construindo esse espaço. Né? E é uma caminhada. Claro. Viviane, só antes de você continuar, a gente precisa chamar rapidinho o intervalo, mas a gente já volta para continuar falando um pouquinho mais sobre a EMEI Estrela da Manhã. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui na TV Câmara, um programa que é do CMP Sindicato em parceria aqui com os estúdios da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Bem, então no programa de hoje a gente dá seguimento ao quadro Escola em Foco, que a gente está trazendo mensalmente aqui no programa. Especificamente hoje nós falamos com a Viviane, que é a diretora lá da EMEI Estrela da Manhã. No bloco anterior a gente falava um pouco sobre os projetos, enfim, que a escola desenvolve e que tem impacto positivo na comunidade. E agora a gente pode dar prosseguimento nessa conversa. Quais outros projetos, Viviane, que a escola desenvolve? Olha só, nós tínhamos um projeto que era ligado ao meio ambiente. Aí, fazendo o processo inverso de pensar o que as turmas iam desenvolvendo durante os anos, a gente percebeu que a maioria delas trabalhava em cima da contação de histórias. Então, a gente iniciou no ano retrasado um projeto em cima de contações de histórias, com todos os tipos possíveis. Aí a gente foi aprimorando. As meninas chegaram, então, num projeto que é o geral da escola, que são as coisas do mundo. Qual que era a ideia do projeto? Como que a gente trabalha numa escola? A gente precisa pensar como trabalhar numa escola. Então, a gente começou a estudar as possibilidades metodológicas que a gente teria para desenvolver um trabalho de qualidade na educação infantil, crianças de 0 a 6 anos. E durante as reuniões pedagógicas, as professoras começaram a desenvolver e apresentar entre si as teorias existentes. Até que a gente chegou na teoria das inteligências múltiplas, do Gardner. E foi uma das teorias que a gente pensou ser uma das possíveis para atender a todos. Qual que é a ideia da estrela? Que a gente possa receber a todos bem, com aquilo que as pessoas precisam, com aquilo que as crianças precisam. Ah, mas é bebê? Ah, mas é pré? Ah, é público da educação especial? Ah, esse tem dificuldade por alguma coisa mais específica? Não, a gente tem que receber a todos, então vamos lá. E aí, as meninas montaram o quê? Esse projeto As Coisas do Mundo, ele é baseado na teoria das inteligências múltiplas. Porque ninguém é perfeito em tudo. E ninguém vai ter todas as habilidades possíveis. E a gente passou muitos anos dando ênfase às habilidades linguísticas e de raciocínio lógico-matemático. Então, na teoria das inteligências múltiplas, a gente consegue pensar aquele cara que tem habilidade musical, o cara que tem habilidade espacial, o cara do raciocínio lógico e matemático, aquele que tem dificuldade nisso, mas tem uma habilidade linguística maravilhosa. E aí elas foram construindo temas que elas poderiam trabalhar todos os meses
e que cada um desses meses pudesse gerar outros projetos que a turma tivesse necessidade de trabalhar. Porque uma coisa é o eixo geral da escola, o projeto geral que pega todas as turmas. Aí ele vem para as turmas, e cada turma tem as suas especificidades. O que tu vai trabalhar no berçário talvez não seja o foco de interesse do pré, por exemplo, né? Então elas criaram este projeto, As Coisas do Mundo. E dentro desses projetos, eles estudam a natureza, eles estudam a ciência, eles estudam a alimentação saudável a partir destas inteligências. Hoje, por exemplo, durante este mês aqui, o último que passou, se você chegar nas turmas dos berçários, eles desenvolveram um projeto muito legal sobre as abelhas. A etapa creche desenvolveu um projeto muito legal sobre as abelhas, da onde vem o mel. Inclusive, eles vão conhecer as abelhas agora, as abelhas sem ferrão. E os bebês sabem falar das abelhas. O maternal 1 tem 2 anos e eles sabem falar das abelhas. Então, eles sabem do que você está falando. Outro projeto que eles desenvolveram agora tem a ver com de onde vem o leite. Se tu entrar no maternal 2, por exemplo, eles te dizem o que tu faz com o leite, da onde que vem o leite, como é que o leite não vem da caixinha para eles. Às vezes, esses projetos se tornam um pouquinho difíceis, porque às vezes elas entram lá na direção e dizem assim, tem como conseguir uma vaca? Gente, isso não é uma coisa, sabe? Não, tu não brota com uma vaca no meio, né? Então, assim, é isso que elas fazem, sabe? Elas, por exemplo, o pré-2 está trabalhando toda a questão tecnológica. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma pesquisa com o Google eArt e eles, depois de fazer toda a construção do trajeto deles, depois de fazer toda aquela coisa assim, de onde está a nossa escola, onde é a minha casa, como que é a minha casa, né? Tem gente que mora em casa pequena, tem gente que mora em casa grande, tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora lá em cima, tem gente que mora lá embaixo. Eles sabem construir o trajeto, eles fizeram o trajeto. Eles sabem o que tem no trajeto. E aí eles foram para o Google eArt ver as suas casas e mostrar para os colegas. Então, assim, é o uso da tecnologia que também dá para usar dentro da escola de educação infantil. Mas que é que nem carro, a gente tem que saber para que a gente usa, entende? Porque tu pode fazer uma coisa muito boa ou tu pode fazer uma bobagem. Então, no caso das minhas professoras, elas fazem uma coisa muito boa. E eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles conseguiram mostrar a casa para o amigo. Sem o amigo precisar ir lá, porque às vezes eles não conseguem. Então, esses são alguns dos projetos. Mas tu vê bebê fazendo isso, não tem explicação a maravilha que é. Porque eles sabem do que eles estão falando. E alguns nem falam ainda, mas eles conhecem a abelha. Eles sabem como chegar na casa. As etapas, cada uma foi desenvolvendo algum projeto relacionado a esse geral das coisas do mundo. E eu digo sempre para as meninas que eu posso não entrar na sala de aula delas para não atrapalhar. Às vezes eu entro. Mas eu entro porque é tão bonito de ver que às vezes dá vontade de a gente voltar. Sabe que quando a gente não está dentro da sala, a gente quer ir lá para recarregar as baterias, porque as crianças são maravilhosas. Mas ver eles saindo, eles indo embora da escola e contando o que eles fizeram, isso aí não tem preço. Porque aí tu sabe o que eles fizeram, o que eles fizeram. Isso que a Vivi está contando, né, diz respeito ao objetivo da educação. A gente comenta, né, a gente sempre fala, nós somos seres que aprendemos em qualquer espaço. A gente aprende no espaço familiar, a gente aprende aqui nesse espaço de conversa, a gente aprende nas nossas relações profissionais com outras pessoas, enfim. Só que o conhecimento na escola, ele é diferente, porque ele se dá de forma pedagógica e metodológica. Por isso, só que os projetos, quando a gente cria, né, tem toda essa euforia que nem a Vivi está comentando, né, e alguns a gente tem que saber que muitas vezes, às vezes não dão certo nessas partes do processo de aprendizagem, inclusive daí de nós, professores. Agora, quando os alunos conseguem fazer isso que a Vivi está dizendo, né, que é criar um significado a partir de algo que tu propôs, ou seja, mudou alguma coisa na cabecinha do aluno. Quer seja do ponto de vista geográfico, ele sem saber está trabalhando em geografia, né, geografia é estudo do espaço. Ele está se localizando e ele sabe. Sem saber, ele está aprendendo sobre ciências, né? Ele está aprendendo sobre animais, enfim, né? E chegar lá e cumpriu também de uma forma que a educação infantil
na minha opinião, né, eu não sou professor de educação infantil, eu sou professor dos anos finais, porém eu tenho uma filha que há pouco tempo saiu da educação infantil. Muitas vezes, não na nossa rede pública, mas na rede particular eu vejo isso. Infelizmente, eles esquecem o objetivo da educação infantil, que é ser lúdica, né? Eles têm que aprender, mas eles têm que aprender brincando. Na a gente tem que estudar muito, a gente tem que trabalhar muito nessa vida para colocar nossos bebezinhos sentados naquelas cadeiras, um atrás do outro já, aprendendo alfabeto, querendo os pais cobrando que saiam da educação alfabetizados. Não é essa a função da educação infantil. Desculpa. Não é essa a função, mas a gente precisa, enquanto professor, explicar isso para os pais, que não é essa a função. E aí, ouvindo o Thiago falar, assim, eu estava olhando lá para a escola, né? E às vezes eu estou na direção e elas passam, as pros, elas passam vestidas de alguma coisa diferente, elas estão fantasiadas. Elas, eu disse, mas o que vai acontecer? Elas, dali um pouco, passam, e aí aquelas crianças com o olho brilhando. É muito difícil ser professor da educação infantil e fazer uma transposição didática dos conteúdos. Você explicar, por exemplo, o país onde você mora, que o Rio Grande, o estado onde você mora, a cidade onde você mora, para um adulto é uma coisa. Você explicar para uma criança, você tem que ter essa sensibilidade de conseguir mostrar para ele como que é esse processo todo. Onde é que está o Brasil? Onde está o Rio Grande do Sul? Onde é que está Passo Fundo? E elas fazem isso com uma delicadeza, com um carinho, sabe? Um jeito diferente. E isso é ser professor de educação infantil, sabe? Essa sensibilidade. Porque se a gente não tem, a gente não se envolve. E na educação infantil, se você não se envolve, você não trabalha direito. Precisa. Sim, claro. Bem, mas infelizmente, apesar de toda essa parte boa dos projetos, a escola, acho que independente de onde localiza-se ou qual escola for, sempre tem alguns problemas e alguns desafios que enfrenta. O que você pode trazer da realidade lá da Estrela da Manhã, Viviane? Olha, hoje 3 coisas me preocupam assim, nesse universo de desafios que as nossas escolas públicas têm, né? Uma das coisas assim, que me preocupa bastante é a questão de segurança das escolas, sabe? Porque, por exemplo, eu não tenho ninguém para abrir e fechar o portão da escola. Ou é a equipe gestora, ou são as nossas funcionárias. No entanto, todo mundo, no máximo, realiza 8 horas de trabalho, mas a escola funciona 11. Então, tu veste um santo, acaba desvestindo outro às vezes, né? E essa questão de segurança, quem entra, quem sai, os nossos alunos são pequenos. Eu preciso ter alguém nesse entra e sai, senão eles saem, né? Eles vão sair. Porque eles são pequenininhos e eles estão ali felizes. Então, viu um carro que é parecido com o da mãe, vai querer sair. Tem uma oportunidade, eles vão querer sair. Porque é legal, é divertido. E a nossa rua lá, por exemplo, é muito movimentada. Então, a questão de segurança é uma das coisas que me preocupa muito. A gente precisaria ter alguém para nos ajudar, principalmente nesses períodos, né? Só aproveitando mais uma vez, enquanto a Vivi traz, isso causa um grande receio para vamos dizer assim, para a rede como um todo, né? E a gente sofreu alguns sustos, mas nada sério aconteceu até agora, né? É importante alertar antes, inclusive, de que ocorra, porque da mesma forma, quer seja um aluno que sai, a gente também, infelizmente, tem tragédias no nosso país afora, pessoas alheias, estranhas àquele ambiente que entram, e se não tem esse controle, a responsabilidade, imagina, a Pro Viviane, ela é responsável por 230 crianças e quase 50 funcionários e professores, né? E como que a gente faz isso? E as nossas escolas muitas vezes estão desprotegidas nesse sentido, né? Muito. E aí a gente vê assim, por exemplo, ali aquela questão do mês de abril, né? Ficou um mês marcado. A gente teve formações, o próprio Ministério Público nos colocou assim, situações de que a gente deveria cuidar, né? Ficar atento. Várias vezes as polícias passaram nas escolas e isso deixa a gente em alerta, assim, muito preocupada, porque aquelas crianças que estão lá dentro da escola, elas são minha responsabilidade, mas eu não estou lá o tempo todo. E aí, se elas saírem, eu respondo por isso. Então, a gente faz uma logística toda para tentar suprir da melhor forma possível que tenha alguém
para atender, para entrar quem pode e sair só acompanhado de quem deve. Porque também tem isso, olha, são 200 e tantas crianças. Quem busca? Quem que está buscando? Está autorizado? Não está autorizado? A gente tem que cuidar tudo isso, né? Então, é uma demanda que toma tempo e que nos exige um cuidado, assim, bem difícil. Porque a minha escola é, hoje, uma das maiores da educação infantil do município. Então, isso é uma das coisas que me traz bastante preocupação. Outra coisa, assim, que me traz muita preocupação é a questão da inclusão. E qual que é a minha preocupação? A gente precisa parar de discutir se essa criança vai estar ou não na escola. Essa criança vai estar na escola. Ela tem o direito. É o direito dela estar ali e ela tem que vir para a escola. Isso é o básico. A gente precisa avançar. Mas como eu dou suporte para quem vai atender essa criança? É isso que a gente precisa começar a pensar, sabe, João? Porque eles chegaram, eles estão ali, e assim como muitos outros que estão nessa turma, também têm dificuldades. Como que eu dou suporte para a minha professora que está dentro da sala de aula? A questão dos monitores é uma questão delicada. Embora exista um processo seletivo aberto, a gente não tem monitores suficientes, não tem candidatos à monitoria. A gente precisa pensar outra forma, não sei. Mas que tenha gente, a gente precisa de gente, precisa ter gente para atender. E é muito delicado, por quê? Porque senão a gente acaba discutindo situações. Eu não posso impedir jamais uma criança de acessar a escola. Jamais. Isso é crime, inclusive. Mas eu preciso dar suporte para quem atende essa criança. Para que não aconteça o que o Thiago acabou de relatar. Hoje, no nosso município, a gente teve incidentes. Mas em breve, se a gente não organizar essa situação da inclusão, a gente pode ter um acidente. E quem vai responder por isso? Então, a gente precisa dar o suporte para o professor. Porque também não podemos esquecer, depois que a gente sai da sala, tu está num setor ou tu está em outro espaço, às vezes as pessoas esquecem o que é ser professor lá na ponta. É difícil ser professor lá na ponta, é difícil. Às vezes você ter 5, 6 alunos que precisam de uma atenção e você está sozinho, né? Então é esse suporte que a gente precisa pensar. Como dar o suporte para os nossos professores. Isso é uma coisa que me preocupa muito. E que às vezes eu volto naquela. Tu puxa um profissional daqui para esse horário. Daí falta naquele outro horário. E daí tu fica assim, né? Movimentando o que você tem de pessoal. Sinceramente, esse receio que você traz, né, e é de todos os colegas da rede, todos os professores, esse anseio, né, inclusive. Só que eu não visualizo uma resolução que não parta, obviamente, do poder público da Secretaria Municipal de Educação. Ele vai ser a média ou longa duração, tu não consegue resolver isso do dia para a noite, porque são mais de 1.000 e tantos alunos incluídos. Temos quase 1.000 alunos em processo de laudo. Estamos uma rede com quase 20 mil alunos e 10% são alunos incluídos. Pode ter certeza, vai chegar próximo a esse número, uns 2.000. O que a gente precisa cada vez mais é de salas, eu acredito, salas com menos alunos, onde o professor consiga trabalhar mais direto, porque cada vez mais ele vai ter essa peculiaridade de trabalhar essas habilidades diferentes, enfim. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa construir escolas, a gente precisa contratar professores. É isso. Né? Da forma que a gente está, com a rede esticada, né? Chegando a quase 20 mil alunos, com praticamente os mesmos prédios que existem. Eu não me recordo qual foi a última escola de fundamental a ser construída, por exemplo. Né? A gente precisa de contratação de professores. Né? E a gente precisa, inclusive, que esses professores, garantir que os profissionais sejam contratados, nomeados e permaneçam. E não se exonerem como 50% dos últimos se exoneraram do último concurso. É por conta daí das condições de trabalho que a gente fala, né? Mas isso diz respeito daí ao poder público. Claro. Sabe que nessa questão, assim, as pesquisas, elas têm apontado que 30% das crianças dentro de uma sala de aula, elas têm algum tipo de transtorno de aprendizagem, né? Ou alguma deficiência, algo que exija um cuidado maior. E na educação infantil a gente precisa ter este cuidado, porque eles, em geral, eles dependem muito. Por exemplo, num berçário você tem 100% das crianças que dependem de um cuidado. Então precisa ter gente que os cuide.
além de todo o trabalho pedagógico, demandam uma atenção para que não hajam acidentes, né? Para que não se tenha prejuízos no sentido mesmo de físicos, de cuidado, de não se machucarem, não fugirem, né? Porque eles são muito pequenos. Então, a educação infantil demanda de gente. Claro. Uhum. Bem, Espaço, gente. Acho que com o programa de hoje a gente pode conhecer muito melhor a escola e a realidade local onde ela está inserida, qual público ela atende e quais os professores que estão inseridos nela. Eu só tenho a agradecer então a presença da Viviane no programa de hoje e do Thiago. Muito obrigado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o CMP Sindicato nas redes sociais. É só procurar CMP Sindicato no Instagram ou no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.